Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, pessoal, estamos de volta aqui então no segundo bloco dessa parola 67, abrindo o tema heresias. Essa roda de parola nós estamos desmistificando, desconstruindo, quebrando as vacas sagradas que o Ursinho tanto gosta de falar, dos ditados populares que citam Deus, mas que Deus não tem nada a ver com o assunto. No bloco passado, nós falamos a respeito que a voz do povo é a voz de Deus. Se você não viu, corre lá. Agora, hoje, quinta-feira, nós vamos falar sobre um segundo ditado. Esse ditado também, vou te falar, viu? Quem já nunca escutou isso? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. É verdade. A gente passou uma parola inteira, falando, aliás, um mês inteiro falando a respeito de Deus e o sofrimento. E aí me vem esse ditado popular dizendo que Deus manda a dor de novo, é isso mesmo, para chamar a atenção? É desse jeito, porque Deus ele precisa usar das armas do diabo para chamar a gente, entendeu? Isso, tá, Deus apela, Deus apela. Você não vai vir, você vai ver só. Você vai ver só, você não vai vir. Exatamente. Eu lembro do testemunho do Edson Teixeira, quando ele ia... Aliás, a gente podia chamar o Edson Teixeira para fazer aqui uma parola com a gente, hein? Aí, o que ele falava aqui quando ele ia cometer um delito, né? Ele fazia o sinal da cruz assim, pedia a proteção de Deus e ia, né? E ele falava assim, né? Que aí ele falava que ele ficava imaginando Deus como se fosse o Gandalf lá do Senhor dos Anéis, se eu não estou enganado, com aquele senhor velhão com uma birruga no nariz assim, falando, peca, seu desgraçado, para você ver. Então, a gente começa a ver que, de fato, mas veja, a gente usa isso daí até no evangelismo. Se você não vier pelo amor, você vai vir pela dor, né? E aí a gente se esquece de que, por exemplo, tem um versículo que eu acho lindo, tremendo, no Antigo Testamento, que diz basicamente o seguinte, que com amor eterno o Senhor nos atraiu. Ele nos amou, perdão. Com amor eterno o Senhor nos amou e com benignidade ele nos atraiu. Eu não consigo... 31. Isso. Eu não consigo... O Arthur hoje ele está bíblico, né? Você viu nas duas palavras? Só porque a gente falou que ia falar de heresia, ele estudou a Bíblia agora, hein? Não, hoje ele leu a Bíblia da última semana para cá, ele leu inteira. Aí, olha só, como que eu não consigo ver aqui Deus colocando dor quando ele fala que ele nos amou desde eternamente e ainda ele nos atrai com a benignidade. E como que a gente consegue sustentar um negócio desse, Paulinho? Não tem como, não tem como. Eu parto da seguinte prerrogativa, Will, Arthur, o princípio essencial pelo qual qualquer pessoa se achega a Deus, ou pelo qual qualquer pessoa vira as costas para Deus, é o amor. Em 1 João capítulo 4, verso 19, a palavra diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Agora eu fico me perguntando o seguinte, eu já tenho uma conclusão acerca disso. E quem não ama Deus? É porque Deus não amou primeiro? Haveria, meu Deus, eu vou entrar num campo difícil aqui agora, hein? Vou entrar num campo minado. Haveria uma espécie de predestinação para determinar quem Deus ama, ao ponto de Deus ter um nível de preferência a alguém, né, para qualquer destinação que seja no sentido de destinar essa pessoa ao ministério, seja no sentido de destinar essa pessoa à saúde ou à doença, ou até seja o desejo de destinar essa pessoa para salvação ou para perdição eterna, né? E a minha resposta para isso é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é desenvolvido inclusive àquele que vira as costas para Deus, né? Inclusive àquele que nunca vai optar em seguir o Senhor, ou até pior, que vai optar em zombar de Deus por toda a sua vida. O amor de Deus por este
é exatamente, vou pisar em mais um campo minado aqui, hein? É exatamente igual ao amor que ele sente por mim. Porque não existe, o amor de Deus é absoluto. Não existe algo que eu possa fazer para que Deus me ame mais, e não existe algo que o pior pecador possa fazer para que Deus o ame menos. Porque o amor de Deus é sempre no nível máximo de amor. Porque o próprio Deus é o próprio amor. Se Deus amou-nos, a todos nós, antes de qualquer coisa, e evidência disso está lá em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 17, que diz que ele conheceu o sangue de Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Então, a maior prova de amor, o sangue remidor das nossas vidas, o sangue que nos comprou, já foi conhecido antes do mundo ser criado, antes de eu ser criado, antes de toda a humanidade ser criada. O sangue que me comprou, que me transportou do império das trevas, como diz ali em Colossenses capítulo 1, para o reino do Filho, do seu amor. Esse sangue ele já foi conhecido desde antes da fundação do mundo. Então, no final das contas, Deus de fato primeiro me amou. Então não tem como eu vir a Deus pela dor. O caminho jamais é pela dor. O caminho que me leva até o Senhor é o caminho do amor. Porque o próprio caminho que me leva ao Senhor é o amor manifesto em Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu estou dizendo que Jesus é dor? A partir do momento que eu digo que há uma possibilidade de ouvir a Deus a dor? Eu posso vir para Deus no momento da dor. E aí é diferente. Porque aí, né, Paulinho, a gente tem que... Gostei dessa tua fala. Eu vou... muitas vezes a Deus, porque eu estou num momento, mas não significa dizer que ele é o criador ou o causador daquela minha circunstância, né? E aí vem um ponto interessante, que é quando nós lemos lá que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Porque Romanos 8:28. Quando nós lemos esse texto, a gente muitas vezes tira esse texto do contexto e fala o seguinte, bom, então tudo isso está cooperando, porque Deus está... Não, na verdade Deus ele vai pegar aquela situação para que ela coopere, ou seja, a situação adversa que eu estou passando, ela vai cooperar para aquele fim. Não é à toa que José, né? Quando José ele se encontra com os seus irmãos, os irmãos ficam com medo, falam assim, o que você vai fazer com a gente? Não, ele falou, não... Eu só vim diante de vocês, Deus já estava preparando todas as coisas, estava tudo certo. Ali Deus cooperou, ou seja, aquela traição dos irmãos cooperou, e tanto que ele fala, a maldição que vocês lançaram sobre mim, Deus mudou em bênção. Então, ou seja, como que Deus ele poderia utilizar as armas do diabo para que isso acontecesse? Né? Talvez a pessoa que esteja nos ouvindo aqui, está nos assistindo, vai falar, mas tem Jó. Olha o que aconteceu com Jó. E aí a gente precisa entender a aliança e a dispensação que Jó estava, né? E também entender o seguinte, ali ele estava debaixo de uma aliança inferior e nós estamos numa aliança superior. A ponto de, lá em Jó capítulo 1, verso 7 ou 8, verso 8, vai dizer assim, Deus fala para Satanás, olha, o mundo está nas tuas mãos, isso é tudo que está aqui é teu poder. Você só não vai poder tocar na vida de Jó, porque a vida me pertence. Então, assim... Fala. Pode falar. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque senão nós vamos começar a olhar coisas dizendo assim, mas olha, estava ali, ó, a pessoa veio pela dor. E não é. Se você pegar o livro de Jó, você vai ver que Jó já estava em Deus. O sofrimento veio depois e chamou a atenção do inimigo porque ele já era alguém justo, né? Então, assim, Jó não foi levado ao caminho de Deus por causa do sofrimento. Não, ele já estava em Deus, né? O caminho do sofrimento mostrou só que ele seria incapaz de se separar do amor de Deus. O sofrimento não foi suficiente para fazer com que ele se separasse de Deus. O Paulinho falou a questão do caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí eu automaticamente eu fui obrigado a me recordar do pelo caminho. Mas
Enfim, Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 20, vai falar do novo e vivo caminho que Jesus abriu, né? Então, um caminho que nos leva ao Pai, que foi que Jesus abriu, não pode ser um caminho baseado em dor, né? Porque ele já levou sobre si toda a dor, já levou sobre si toda a enfermidade, já levou sobre si todo o cativeiro. Então, não há dor, não há enfermidade, não há cativeiro, seja usado por Deus para nos reaproximar dele, uma vez que isso já foi tudo levado por Jesus na cruz. Então, o caminho que nos leva a Deus já é um caminho de amor, já é um caminho do sacrificial do próprio Cristo. A dor não tem nada a ver com isso. Na verdade, deixa eu fazer só uma correção. Tem a ver a dor. Porque o castigo que nos traz a paz. Sobre ele. Sobre ele. Então, o único que, em tese, experimentou a dor foi o Cristo. Para que eu e você vivêssemos no amor dele. Ou seja, voltamos naquilo que o Paulinho falou. Ou seja, a expressão do amor já existia, ela existiu naquela cruz, ela continua sendo manifestada a ponto de Jesus falar, novo mandamento vos dou. Né? Sim, então veja que o amor está, o amor está no ar. Aleluia. Tanto que lá você citou um texto, eu esqueci dele. Hebreus 10. Não, o Wilson agora. O Wilson citou agora. Em Isaías 53. A palavra fala, né, que Deus agradou em moer Cristo. Né? Deus se agradou em moê-lo. A única dor que Deus projetou, né, e o agrado, na verdade, aqui, estava no fato de Deus saber que, através do sangue de Cristo Jesus, os povos de todas as tribos, línguas, raças e nações poderiam ser comprados de volta para o Senhor, conforme diz Apocalipse 5:9. Agora, olha só, a gente fala de Jó, né? O livro de Jó, ele é um livro que é extremamente humano, é um livro que fala da nossa humanidade. E se tem uma coisa que a gente é tentado, né? Por exemplo, pega um luto, pega alguém que morre. A primeira pergunta que vem é a seguinte: por quê? Né? Se tem uma coisa que a gente é tentado o tempo todo, é achar uma explicação para as nossas dores. Né? O que acontece no livro de Jó? Eu não sei se Jó foi o autor do seu livro, tá? Mas, independente de ter sido ele ou qualquer outro, creio eu que outro, quem escreveu esse livro está tentando procurar um motivo para aquilo que Jó vivenciou e passou. Quando no final do livro, o próprio Jó, que, por exemplo, lá no capítulo 27, se não me engano, ele diz assim, olha, Deus me tirou o direito e Deus permitiu que a dor chegasse até mim. O próprio Jó, ele diz o seguinte, na verdade, 42:3 eu estou lendo, na verdade, eu falei do que não entendia, coisas grandes demais para que eu pudesse entender e coisas que eu não compreendia. E aqui o Jó está falando o seguinte, ó, antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Esse capítulo ele abre dizendo, eu bem sei que tudo podes, e nenhum plano teu pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó está dizendo assim, ó, tudo que eu falei antes, Deus, eu falei dentro de um outro nível de conhecimento acerca do Senhor. Tudo que eu falei antes, eu falei dentro de um outro nível de entendimento acerca de quem o Senhor é. Então, quando Jó fala, o Senhor me tirou o direito, o Senhor deixou passar o que eu estou passando, aí Deus, olha o que eu estou passando aqui, como é que o Senhor vai permitir isso? É a mesma coisa que acontece lá com Abacuque, né? Quando Abacuque diz, até quando, Senhor? O povo vai gritar, você não vai fazer nada, você está cansado, o que está acontecendo? E quando Abacuque tem um acesso a Deus, vou subir na minha torre de vigia, vou ouvir o que Deus tem para falar comigo. E quando Abacuque ouve o que Deus tinha para falar para ele, o coração de Abacuque muda.
A situação não muda nada. E Abacuque diz, ó, já mudei de ideia, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na oliveira, ainda que não haja gado no campo, né, eu me alegro no Senhor. O que aconteceu com esse cara que até agora estava reclamando? O coração dele muda, o coração de Jó mudou, né, acerca da dor que eles estão passando. Aí eu lembro do apóstolo Paulo, Will, quando ele fala que o sofrimento que a gente passa nessa terra, a dor que a gente passa nessa terra, pastor Pereira gostava muito desse texto, é leve e momentânea. Mas, de novo, isso que nós estamos passando, a leve e momentânea tribulação, não é causada por Deus. Não. Vamos lembrar disso, né? Ou seja, nós podemos ir mais longe ainda, já que a gente citou Paulo, quando Paulo cai do cavalo, né? Quando Paulo cai do cavalo, nós vamos pegar lá a questão, né? Que ele fala que ele orou 3 vezes aí para que Deus tirasse o espinho da carne dele. E ali nós estamos vendo de novo, né? Deus mesmo falou através de Jesus, olha, importa que ele sofra pelo meu evangelho. Mas não que ele causaria, mas ele teria uma revelação tão grande e tão maravilhosa, tanto que ele fala assim, eu tive revelações inefáveis, ou seja, eu não posso nem falar tudo aquilo que eu vi, né? Will, qual a outra forma que Paulo identifica o espinho da carne lá em 2 Coríntios 12? O mensageiro de Satanás. De Satanás. Exatamente. Eu ia falar, aqui na verdade eu ia fazer um contraponto, porque Paulo, ele recebeu revelações tão grandes que ele não podia nem falar. Daniel recebe revelações e Deus fala, tranca o livro. E ele sofre perseguição. João, na ilha de Patmos, porque ele não agradou o rei, diz a história, ele foi isolado na ilha de Patmos e ali Deus fala o oposto para ele. Fala, agora eu estou te dando revelação, mas deixa aberto. Deixa aberto. Então, ou seja, você vê que o nível de revelação traz também consequências. Não é Deus quem está causando, mas por quê? Não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Você acha que o diabo ele vai deixar você quietinho aí? Ele vai se levantar, meu amigo, só que você tem que entender uma coisa. Que o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. E aí eu gosto de fazer um contraponto, Paulinho, porque diz assim, né, que Jó fala, né, que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Mas eu gosto de falar a respeito do humor de Deus. Porque Jó fala, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Mas Deus, através de Isaías, fala assim, e toda arma forjada do maligno não prosperará. Ou seja, o profeta diz, os planos de Satanás serão frustrados, mas os planos de Deus não. Olha como Deus ele tem um humor fantástico na sua palavra. E assim fica o segundo bloco da parola. A gente começa falando de amor, termina falando de humor. eu ia encerrar esse bloco agora falando de caminho de novo, né? Que me trouxe na memória aqui um outro ditado que fala de caminho, que é que todos os caminhos levam a Deus. Leva mesmo. Mas leva meu. Esse não é heresia, esse é verdade. Esse é verdade. Ou você vai para o tribunal de Cristo, ou você vai para o trono branco. Todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Né? O que a gente não pode dizer é que todo caminho leva para o céu. Porque depois de todos estarem diante de Deus, aí é hora do elevador, compadre. Aí alguns sobem, mas outros, Bom, chegamos ao final do segundo bloco desta super parola 67. O segundo brócolis. A primeira parola sobre heresias. Então nós vamos continuar então no terceiro bloco. No sábado, a gente está esperando você com o terceiro e último ditado que cita Deus, mas que Deus não tem nada a ver com isso. Esperamos vocês. Até mais. Tchau, tchau.